Imagina comigo a seguinte situação. Você tem um filho menor de 2 anos e ele já fez, obviamente, a introdução alimentar há muito tempo e ele até se alimenta de uma forma que te deixa satisfeita. Aceita um legume ou outro, come uma verdura e quando você ou esconde, ou força, ou cria alguma situação diferente, aceita uma carninha e você tá levando aí, né, muito bem a alimentação do seu filho. Mas você tem assim de pessoas, né, que induzem você a oferecer açúcar para o seu filho. E aí, o que você pensa em relação a isso? É adequado? É legal? Vai trazer algum malefício para a saúde do seu filho oferecer açúcar antes dos 2 anos? É isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Olá, eu sou a doutora Paula Brandão, pediatra, e nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre os malefícios, os impactos do açúcar na alimentação do seu filho e como você pode lidar com isso de uma forma prática e eficiente. E se esse assunto te interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo aqui toda semana e a minha intenção é te ajudar a conduzir o seu filho a ter uma excelente relação com o alimento. E por que o açúcar é tão polêmico? O açúcar é muito mais do que um ingrediente doce. Ele está relacionado a doenças como cáries dentárias, obesidade, diabetes e outras doenças do metabolismo infantil. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não seja introduzido nenhum tipo de alimento preparado com açúcar nas crianças que ainda não completaram 2 anos de idade. Mas por que essa idade é tão importante? É nessa idade que as preferências alimentares da criança estão sendo moldados. Você está alfabetizando o paladar do seu filho. E a introdução de alimentos açucarados pode fazer com que a criança tenha uma tendência a gostar de alimentos mais doces, tendendo para o mais doce. E isso dificulta a aceitação de alimentos mais salgados, ou seja, os alimentos que são da comida principal que essa criança precisa receber. E o que pode acontecer com isso? E quais são os impactos disso na alimentação infantil? Esse consumo de açúcar que atrapalha o hábito pelo alimento salgado, porque a gente também não deve fazer uma adição excessiva de sal na alimentação da criança, pode gerar doenças como, por exemplo, a obesidade infantil. Com isso, a gente tem cada vez mais dados do Ministério da Saúde dizendo que as crianças estão se tornando obesas com uma idade cada vez mais precoce. E isso se deve ao hábito da ingestão de alimentos açucarados em detrimento de alimentos mais saudáveis, que são as verduras, os legumes, as frutas e outros alimentos. Além disso, associar o açúcar a uma higiene bucal inadequada pode causar cáries. Mesmo os dentes de leite sofrem muito com a alta ingestão de açúcar das crianças. Mesmo que haja uma higiene eficaz, ele ainda assim corre risco de desenvolver cárie, o que pode levar a doenças da gengiva, da boca, dor, desconforto e dificuldade na mastigação dos alimentos. É importante lembrar também que a cárie pode trazer até problemas cardíacos graves. Em relação às alterações do metabolismo, nós temos doenças como principalmente o diabetes, que está relacionado à resistência insulínica causada pelo aumento do consumo de açúcar. Essas informações chocam, né? Mas aí, nesse momento, é muito importante porque a gente se pergunta: por que eu estou sendo negligente com a alimentação do meu filho se eu sei o quanto o açúcar pode trazer de malefício para ele? Se a sua resposta te incomoda, está na hora da gente pensar como eu posso ajudar o meu filho a mudar esse tipo de comportamento. E eu vou passar para você agora 3 dicas de como você pode fazer para diminuir o consumo de açúcar pelo seu filho. Bora lá!
Você não precisa e nem deve cortar da noite para o dia o consumo de açúcar do seu filho. Isso só vai te causar estresse. Então a primeira dica é: diminua gradativamente a exposição do seu filho a alimentos açucarados. O que isso significa? Deixe longe do alcance dele para que ele não veja e não se sinta interessado por consumir aquele alimento doce. Ao contrário, ofereça alimentos que são naturalmente doces, como as frutas, por exemplo. Fazendo isso, você diminui aquela necessidade que o seu filho tem de consumir o açúcar e vai aos poucos introduzindo hábitos mais saudáveis. Refaça a sua lista de compras. Organize a sua lista de compras antes de sair de casa e evite alimentos processados que contenham açúcar adicionado principalmente. Quer exemplos? A gente tem os multissereais, a gente tem os iogurtes com adição de açúcar, nós temos os chocolates, temos os biscoitos recheados e tantos outros mais que normalmente a gente compra porque ele gosta tanto, né? Ele gosta de comer aquilo. Claro que ele gosta de comer aquilo, eu também gosto de comer aquilo, mas este hábito vai fazer com que o seu filho mude a forma como ele enxerga os alimentos. Quem está ensinando é você, então está nas suas mãos a mudança de postura. E a dica de ouro, hein? Quarta dica: evite alimentos que contêm açúcar escondido na composição. Tome como hábito ler o rótulo dos alimentos antes de comprar. Para você que ficou até agora aqui comigo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque eu vou passar para você mais 2 alternativas estratégicas que vão te ajudar a reduzir o consumo do açúcar, não só pelo seu filho, mas também pelo resto da família. Trocar aquele biscoito recheado por uma banana obviamente não vai ser nada atrativo para o seu filho. Então, inove na apresentação. Use as frutas para fazer sacolé, picolé. Use para fazer outras receitas à base de bolinhos, de docinhos. Existem várias receitas na internet, em vários lugares, que você pode acessar e que pode te ajudar a transformar a fruta num lanche muito gostoso, mas também numa sobremesa saudável. E fazendo um gancho nisso, né, pensando no quanto é importante a gente tornar essa rotina alimentar interessante e divertida para a criança, toda a família precisa estar envolvida nesse processo. Então, envolva o seu filho na compra e no preparo desses alimentos. Isso vai fazer com que você estimule a autonomia do seu filho, estimule também a que ele faça escolhas saudáveis entre as opções que você está disposto a apresentar ali para ele e que ele também comece a construir as suas preferências dentro desses alimentos saudáveis. Evitar o consumo de açúcar do seu filho antes dos 2 anos de idade é um presente que você dá para o futuro dele. Então, pensa aqui comigo, o que você está fazendo agora vai impactar na saúde do seu filho, lá na frente. Gostou das informações? Então comenta aqui para mim. Seu filho já consome açúcar? Quais são as dificuldades que você atravessa para conseguir fazer com que seu filho reduza esse consumo ou acabe de vez com o consumo de açúcar? Como é o consumo de açúcar na sua casa? Você consegue controlar os adultos e as outras crianças? Porque isso também faz muita diferença. Conta aqui pra mim. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!